sua fracassada tentativa de fugir da Jerusalém sitiada. Os filhos de Israel choram por sua fé. Hoje em dia, eles lamentam a destruição do templo, o seu último vestígio, o seu muro oriental. Em tempos longínquos, eles sentavam à margem dos rios da Babilônia, na remota Síria, chorando e rezando por Jerusalém. E o profeta Ezequiel conta sobre sua visão. Mal sabe ele que ela consolaria seu povo por milhares de anos. A mão do Senhor estava sobre mim e levou-me no espírito do Senhor e colocou-me no meio do vale que estava repleto de ossos. Filho do homem, podem esses ossos viver? Ó Senhor, sabes tu. Ó sim, ossos secos, escutais a palavra do Senhor. Olhais, eu farei com que o ar penetre em vós e viverais. Colocarei nervos em vós, e a vós trarei a carne, e vos cobrirei com a pele, e coloquei ar em vós e viverás, e saberás que eu sou o Senhor. Quinhentos anos separam o Novo Testamento do Antigo. Durante esse período, progressos significativos ocorrem em toda a região do Mediterrâneo. Um novo poder estabelece seu governo na área, os Seleucidas. Os filhos de Israel voltam a Selá. O exílio na Babilônia encerra-se e, de fato, a Babilônia já não mais existe. Sírio, rei da Pérsia, concede-lhes a permissão real para retornar a Sião. Em volta de Jerusalém, perto de Modeim, os Macabeus, uma família local de judeus patriotas, está quase juntando-se à batalha com as legiões gregas. O conflito entre as duas culturas é inevitável. Os gregos provocaram a rebelião, impondo o culto pagão aos judeus. Os Macabeus conseguem expulsar o governo estrangeiro e, novamente, um reino é estabelecido em Israel, conhecido como a Casa dos Hasmoneus. Cesareia, nas margens do Mediterrâneo. O Império Romano está no auge de seu poder e prestígio. A Judéia não pode ter mais esperanças de reter sua independência frente à máquina de guerra romana. Cesareia tornou-se o quartel-general das legiões romanas que foram enviadas para subjugar a insurreição dos judeus contra o novo soberano. Eles construíram um anfiteatro da cidade em um longo aqueduto destinado a conduzir água doce das fontes montanhosas a esta importante cidade-porto. O rei Herodes foi um dos maiores construtores de todos os tempos. O Herodion, nome dado em homenagem ao rei Herodes, é um palácio-fortaleza construído sobre uma colina cônica artificial erguida por mãos humanas. Ele está localizado ao sul de Jerusalém e no limite do deserto de Judeia. O rei Herodes é nomeado pelos romanos. Apesar do fato dele ser casado com uma descendente dos Macabeus, os judeus não o consideram seu soberano legítimo. A insatisfação é crescente e a revolta estoura na Galileia. O cruel rei envia tropas romanas para subjugar os rebeldes. Esta montanha, Monte Arbel, testemunha a batalha impiedosa, onde as tropas romanas arrancam os revoltosos destas cavernas, usando longos ganchos e lançam-nos pelo penhasco. Então o rei, sob temor de ver sua vida ameaçada, ocupa-se fortificando os maravilhosos palácios que construiu ao longo do país para seu lazer e proteção. Como empenho para agradar seus súditos insatisfeitos, este formidável arquiteto reconstrói o templo em Jerusalém. Hoje só o muro ocidental restou deste magnífico lugar, a segunda casa do Senhor. Mesmo na época moderna, o tamanho gigantesco das pedras e a forma como foram trazidas e colocadas umas sobre as outras para sustentar a construção é surpreendente. Herodes também constrói Massada, no deserto de Judeia. Originalmente programado para ser um palácio de veraneio à beira do Mar Morto, ele tornou-se um dos mais pungentes símbolos da resistência judaica da história. Mais uma vez, os judeus são divididos. A nação está separada entre facções e rivalidades políticas. Um desses grupos, a seita de Qumran, vive aqui no deserto de Judeia.
Ela produz a biblioteca de pergaminhos, o livro de Daniel, que cria esperança da chegada do reino de Deus e da queda dos poderes terrestres, está entre eles. Os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados nesta caverna. O santuário do livro no Museu de Israel foi construído especialmente para comportar os pergaminhos do Mar Morto. O teto do santuário representa a tampa dos jarros de argila onde esses pergaminhos foram descobertos. Nesta época, nasce uma criança chamada Jesus. Nazaré, no período romano. Uma pequena cidade nas montanhas da Galileia. Um modesto carpinteiro chamado José e sua mulher Maria são informados por um anjo do nascimento em breve de uma criança concebida pelo Espírito Santo. Passaram-se séculos e anos desde a época em que Jesus nasceu. Na verdade, Jesus não nasceu no primeiro ano da Era Comum, e sim aproximadamente 4 anos antes, no ano 4 AC, o mesmo ano da morte do rei Herodes. Belém, uma cidade nas montanhas de Judéia, onde Raquel foi sepultada. Jesus nasceu aqui. Seu nome será chamado Admirável Conselheiro, Poderoso Pai. Quando o rei Herodes escutou que o novo rei dos judeus havia nascido, ele ordenou o assassinato de todas as crianças recém-nascidas de Belém, e outras versões dizem em todo o seu reino. Jesus foi salvo, pois sua família foi alertada a tempo de deixar o país. Um grupo de pastores, olhando por suas ovelhas, vê um anjo que lhes diz: Não temais, pois nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, e este é Cristo, o Senhor. Um árido deserto junto ao Mar Morto. Uma região estéril e pouco hospitaleira onde Davi uma vez ocultou-se de Saul. Aqui eremitas e fugitivos da lei sempre encontraram santuário e reclusão. No local onde o Rio Jordão encontra-se com o Mar Morto, João Batista prega. Pessoas de todas as partes do mundo vêm confessar-se e batizar-se. Vindo da longínqua Galileia, está entre eles o jovem Jesus. João sabe que é apenas um mensageiro. Ele diz às pessoas à sua volta: Eu vos batizo para o arrependimento, mas ele, que virá depois de mim, e mais poderoso que eu, e cujos sapatos eu não mereço portar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus encontra 4 de seus futuros discípulos no mar de Galileia. Estes são Pedro e seu irmão André, e outros 2 irmãos, Tiago e João. São todos pescadores. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Cana, na Galileia. Participando de uma cerimônia de casamento aqui, a mãe de Jesus descobre que o suprimento de vinho está se esgotando. Jesus ordena aos serviçais encher os vasos de argila com água. Eles o obedecem e ficam perplexos ao descobrir que a água transformou-se em vinho. Eles o seguem até Capernaum. Lá, eles assistem um serviço religioso na sinagoga, onde Jesus cura um homem possuído por um espírito maligno. A sinagoga de Capernaum é uma das mais antigas do país. Ela foi construída na época dos gregos e seu estilo é reminiscente da arquitetura grega. Como uma das primeiras sinagogas já construídas, ela servia de lugar à reunião dos judeus da Galileia. Durante o serviço, o livro da Torá era colocado em frente à congregação, que rezava olhando em direção a Jerusalém, como os judeus ainda o fazem no mundo inteiro. Jesus é acompanhado por uma multidão de seguidores. Ele sobe ao Monte das Beatitudes, acima de Capernaum, para proferir seu sermão.
Abençoados sejam os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando Jesus terminou seu sermão, o povo estava perplexo. Eles estavam impressionados com a sua autoridade. Ele nomeia 12 discípulos, aos quais ele concede uma parte de seu poder como seus companheiros e colaboradores. Bânias, também conhecido como Cesareia Filipe, é uma posição romana que foi construído neste penhasco pelo filho de Herodes. Aqui, nessas cascatas, com a vista para o grande penhasco, Jesus cogitou se seus discípulos acreditavam que ele fosse o Messias. Essas cascatas provêm água para os rios, que são as fontes do Rio Jordão. Monumentos das atividades de Jesus podem ser encontrados em toda a Galileia. Muitas igrejas, como por exemplo a Igreja Bizantina, na margem oriental do Mar da Galileia, foram construídas através dos séculos para celebrar a sua presença. A oeste do Mar da Galileia e contemplando do alto do Vale de Jezreel, pode-se ver o Monte Tabor. Ele ergue-se no meio do vale onde Débora, a profetisa, lutou e venceu milhares de anos antes do nascimento de Cristo. Esta igreja franciscana foi construída sobre as ruínas de uma antiga igreja bizantina do século IV. A transfiguração de Jesus deu-se aqui, diante de Pedro, Tiago e João. Lá surgiram diante deles os maiores profetas, Moisés e Elias. Desde então, esta montanha sagrada é chamada o Monte da Transfiguração. O percurso de Jesus até Jerusalém começa na Galileia e continua através de Samaria e do Vale do Jordão. Monte da Benção, contemplando o Alto de Nablus. Aqui onde erguia-se o templo, os samaritanos oferecem seu sacrifício da Páscoa anual. Os samaritanos são descendentes de um antigo povo. Eles preservaram a forma original de sua tradição, que é muito semelhante ao judaísmo. Os preparativos para a entrada formal de Jesus em Jerusalém foram feitos aqui, na aldeia de Betânia. Jesus desce o Monte das Oliveiras, seguido por uma imensa multidão que o louva. Abençoado seja ele que vem em nome de Deus. Jesus entra pelo portão oriental e dirige-se diretamente ao templo. Está escrito: minha casa será chamada casa da oração, mas vocês a tornaram um covil de ladrões. A casa de Deus também deve ser a casa de oração para todas as nações. A ceia de Páscoa deve ser servida no quarto superior em Monte Sião, onde está sepultado o rei Davi. A festa comemora o êxodo dos judeus do Egito. Enquanto Pedro e João estão a caminho do Monte Sião, Judas Iscariotes está a caminho do sumo sacerdote. Quando a ceia termina, eles andam pelo vale de Quidron e por Getsemane. Aqui, no jardim, em volta da igreja franciscana, Jesus sente que seu fim está próximo. Uma multidão de soldados liderados por Judas cruzam o jardim e prendem Jesus. Estas antigas oliveiras estão aqui há centenas de anos e muitos acreditam que elas tenham testemunhado a época de Jesus. Via Dolorosa. É sexta-feira e Jesus, vestido com um traje púrpura, é guiado pela cidade. A procissão passa por 14 estações, sendo uma delas este monastério de Este Homo. Olhai o homem. A multidão segue-o cantando: Salve, Rei dos Judeus! Deixai-o ser crucificado! Deixai-o ser crucificado! Finalmente, eles atingem o lugar do crânio, conhecido em hebraico como Golgota, onde Cristo é crucificado. No momento em que o judeu de Nazaré morre na cruz,
nasce o fundador do cristianismo. A Igreja do Santo Sepulcro é a mais sagrada do mundo cristão. Jesus foi despido de suas vestimentas numa área agora cercada pela igreja e foi cravado na cruz onde morreu. Seu corpo foi tirado da cruz e colocado aqui, de acordo com a tradição católica, no sepulcro. No lugar onde ele foi crucificado, havia um jardim. Protestantes, por outro lado, acreditam que o corpo de Jesus foi colocado neste jardim, perto do portão de Nablus. A destruição do segundo templo, a destruição total de Jerusalém e o exílio da nação judia é muito mais trágico e aterrorizador do que foi previsto. A revolta contra os romanos começa nas montanhas da Galileia, espalhando-se pelo país para o Forte Gambla, onde os revoltosos tentaram inutilmente defender-se. 4.000 homens foram massacrados pelos romanos. 1.000 homens atiraram-se pelo penhasco. A insurreição culminou na maior tragédia judaica de todos os tempos até o Holocausto. Massada, situada a 400 metros sobre o Mar Morto, foi construído e fortificado pelo rei Herodes como lugar de refúgio contra uma possível insurreição judaica, ou pior ainda, contra uma invasão egípcia liderada por Cleópatra, rainha do Egito. Para os revoltosos, este é o último baluarte ao qual eles podem agarrar-se contra o inimigo. Sob o comando de Eliezer, filho de Jair, eles constroem uma inconquistável fortaleza sobre a montanha. Lá, eles vivem durante 7 anos como a última comunidade judaica independente do país. Eles construíram suas próprias sinagogas e casas de banho. 3 anos mais tarde, Jerusalém é destruída por Tito. Os romanos estão agora livres para lidar com este último baluarte. As legiões acampam aos pés do imenso penhasco, mas são incapazes de invadir as fortificações. Depois de 3 anos de resistência ao inimigo, os revoltosos de Massada preferem suicídio a render-se ao inimigo. Cada um deles deita-se no chão ao lado de sua mulher e filhos, coloca seu braço sobre eles e oferece seu pescoço ao que por destino executavam este triste ofício. Finalmente, os romanos entram no palácio que contém a multidão assassinada, mas não puderam tirar vantagem do fato. Avdat foi inicialmente construída pelos nabatianos, árabes nômades que a tornaram uma cidade comercial. Era uma importante estação na antiga estrada para Eilat e de Eilat para o Oriente Longínquo. Nesta época, os romanos já aceitavam o cristianismo. Sob o domínio romano, a deserta cidade de Avdat foi construída novamente. A igreja de São Teodoro, que vemos aqui, é uma relíquia deste período. São Teodoro foi um mártir grego do século IV. Este monastério fica ao lado da igreja. Ele foi construído por monges cristãos que decidiram estabelecer-se aqui, no deserto do Negev. Os bizantinos deixaram notáveis sinais do seu domínio na terra, onde construíram numerosas igrejas, castelos e fortalezas.
Porém, restaram sempre alguns judeus do país, tentando preservar sua tradição. Eles tentaram conservar a Corte Suprema Judaica, o Sanhedrin, que era situada aqui, em Beit She'arim. Beit She'arim é também a casa de um dos mais famosos sábios judeus, Rabi Yehuda Anassi, que compilou a Mishnah. Aqui ele foi sepultado com seus 2 filhos. Caixões de pedra gravados com vários motivos nas câmaras das catacumbas. Este piso do mosaico, com a inscrição em hebraico, paz para todo Israel, foi encontrado numa sinagoga perto de Jericó. Esta construção é muito antiga, nos provendo mais uma vez a prova de existência de judeus nesta terra através dos tempos. Que eles possam ser bem lembrados, que sua memória possa ser para o bem. Amém. Os muçulmanos conquistam o país. Descendentes do profeta Maomé propagam suas palavras e o islamismo torna-se a religião do Oriente Médio. A área do templo passa a chamar-se Al-Haram Al-Sharif, em homenagem a Sharif Omar, que conquistou a cidade. A lenda muçulmana clama que Maomé ascendeu ao céu deste lugar. A octagonal mesquita da Rocha, mais bela mesquita do mundo islâmico, foi construída por Abdel Melek. A mesquita está localizada sobre a rocha do qual Maomé foi levado ao céu. Jerusalém e a área do templo são considerados lugares muçulmanos sagrados, inferiores só à santidade de Meca e Medina, na Arábia Saudita. Jerusalém, chamada de Alea Capitolina, na época romana, torna-se El Quds, o santuário sagrado. A antiga Jericó, chamada de Te El Sultan pelos muçulmanos. Um luxuoso palácio foi construído aqui para Calife Hisham da dinastia Almohade. Damasco, a capital de Almohade, está distante, na Síria, e o Palácio de Jericó é usado como refúgio de inverno para os governantes muçulmanos. Durante o domínio muçulmano, várias mesquitas foram construídas através do país, particularmente nas cidades importantes, como Hebron e Jerusalém, acrescentando novos lugares de importância religiosa. Os cristãos voltam à Terra Santa. A Europa ressente-se amargamente da presença muçulmana aqui. As cruzadas são lideradas por Ricardo Coração de Leão e o rei Gottfried, junto com tropas francesas, alemãs e inglesas. Esta fortaleza, Belvoir, foi sagazmente assim chamada pelos cruzados franceses que a construíram. A fortaleza possui uma vista abrangente sobre os seus arredores, o Vale do Jordão e as montanhas de Gilad na Transjordânia. Mas o país nunca foi abandonado pelos judeus. Várias comunidades ainda existem em Jerusalém e Hebron, em Tiberíades, na Galileia e em Tzfat, o centro do misticismo judaico, a Kabbalah. O país foi conquistado e reconquistado várias vezes.
Salah ad-Din, o guerreiro muçulmano, recaptura a terra e os muçulmanos retornam aos locais sagrados. As muralhas que cercam Jerusalém antiga foram erguidas sobre remotas fundações. Elas foram aumentadas para sua atual altura na época dos turcos. As muralhas em volta da cidade têm portões que ainda são comumente usados para a entrada na cidade velha de Jerusalém. As rodas do tempo continuam a girar. Como muitos conquistadores anteriores a ele, Napoleão Bonaparte sonha com a fundação de um Império Oriental. Ele gostaria de tirar a Índia do controle britânico. Como sempre aconteceu através dos séculos, a terra de Israel estava em seu caminho. Ele lutou em Gaza e invadiu o país, indo em direção ao norte. Napoleão é derrotado na fortaleza de Acre e é forçado a fugir do país. Jerusalém, o primeiro bairro judaico fora do limite das muralhas da Cidade Velha, foi construído por iniciativa de Sir Moisés Montefiore. Assim nasceu a Jerusalém moderna. Ela logo expandiu-se, superando a Cidade Velha em tamanho. Neste mesmo tempo, um outro personagem imortal do renascimento judaico, o Barão de Rothschild, delineia as fundações de uma agricultura moderna na Terra. Zichron Yaakov, estabelecida neste período, é a primeira colônia agrícola judaica. Rishon LeZion é uma outra colônia deste tipo. Os pioneiros arrancaram de si a força de continuar trabalhando, na certeza de que o Estado dos judeus tornar-se-ia realidade, como Theodor Herzl havia previsto.